Fala traders, hoje é dia 23 de fevereiro. Eu vou fazer uma análise aqui da venda que eu fiz no Nasdaq. O perfil de volume profile. Eu trabalho utilizando a teoria de mercado de leilão e volume profile. Market profile e volume profile, ok? Order flow. O perfil de volume profile da sexta-feira, sessão de Nova York, foi um long P. Num long P é mais ou menos assim, ó. Um long P é mais ou menos isso aqui. É um perfil de domínio comprador, tá ok? É um perfil de domínio comprador, onde acontece um desbalanceamento e compradores e vendedores aceitam negociar cada vez em níveis superiores, tá? Então eles acham um preço justo, que se torna o preço justo a área de valor do mercado, onde eles aceitam negociar. E como que eu trabalharia o dia seguinte, né? Baseado no perfil long P? A primeira situação de trade que eu veria era se ele já abre a sessão overnight quebrando essa região anterior, aceitando negociar em níveis superiores, gerando um novo preço justo. E aí quando ele voltar no preço justo anterior, ele está barato, porque o preço justo novo é acima. Então se ele está barato, eu quero comprar essa volta, tá? Outra maneira de abordar esse mercado com compra seria ele descendo nas regiões de nó de baixo volume, onde a rejeição, enquanto aqui na região de alto volume acontece a aceitação, compradores e vendedores aceitam negociar, os nós de baixo volume são regiões onde compradores e vendedores rejeitam negociar. Então quando o preço chega aqui, ou ele passa direto, ou ele rejeita, deixa aquele paviozão e sobe, ou então ele vai passar a gerar aceitação aqui, gerando um novo nível, tá? Uma nova zona de valor. Então o que eu espero ver nessa zona aqui? Eu espero ver o preço fazendo aquela descida com divergência de RSI, divergência de delta, enfim, né? E aí ele me dá os gatilhos para comprar e aí eu vou e pego essa volta, tá ok? Essa seria uma situação. Então ele dá uma acumuladinha, faz aquele spring de Wyckoff, você vai lá e pega ombro, cabeça, ombro, enfim, qualquer padrão aí que você queira utilizar. Essa seria uma situação de compra, tá? E como eu trabalharia vendido, que foi como foi o que aconteceu aqui, né? A sessão overnight, vocês podem ver aí que ela quebrou essa área de valor, ela quebrou essa região, tá? E já abriu a sessão de Tóquio quebrando tudo, jogando o preço lá para baixo. Acontece um desbalanceamento entre compradores e vendedores, o preço cai, e ele tende a achar uma nova zona de valor, ou então ele vai rejeitar e vai me dar aquele padrão de compra lá embaixo. E o que aconteceu? Ele veio, chegou nessa região aqui e aceitou negociar, tá vendo? Compradores e vendedores acharam um novo preço justo. O preço trabalhou nessa área aqui, gerando tempo e volume suficiente para eu acreditar que essa era a nova zona justa do mercado, tá? Então quando o preço volta na área de valor anterior, aqui, ou num nó de baixo volume da pernada anterior, próximo a essa zona, o que eu vou fazer? Eu vou vender, né? Se ele me der os gatilhos, claro. Confesso que a maneira que ele subiu, né, é perigosa. Quando o preço sobe assim, ele me mostra o quê? Exatamente o que eu estava falando antes. Ó, o preço desbalanceia, acha nova zona de valor. Desbalanceia, acha nova zona de valor. Ou seja, acontece que pode ter uma grande chance desse preço continuar seguindo o mesmo padrão, gerando aceitação acima, quebrando, gerando aceitação acima, enfim. Então, isso foi a parte do risco aí dessa venda. Era uma região de baixo volume. O que é um nó de baixo volume? É basicamente um fair value gap, tá, galera? É onde acontece o desbalanceamento, um domínio total dos vendedores. Sem fazer muita força, esse vendedor consegue levar o preço e o comprador não aceita negociar, ou seja, é uma zona sem demanda, tá? É uma zona onde não houve demanda. E aí acontece esse fair value gap, que é um nó de baixo volume, que mesmo sem fazer muita força, o vendedor arrasta esse preço para baixo. Então, quando o preço chegou nessa zona, bem acima da área de valor de sexta-feira, eu procurei os gatilhos para vender. Bom, e como esse preço subiu aí de forma perigosa, né? Daquele jeito que nós falamos, desbalanceia, acha um preço justo, desbalanceia, acha um preço justo. Eu precisava de um gatilho muito mais preciso para eu executar essa venda. Não podia sair executando, ainda mais que ele começou a gerar aceitação nessa zona. Então ele poderia muito bem quebrar e gerar aceitação acima, então não poderia vender assim, tá? Então eu esperei esse preço gerar uma nova área de valor, ou seja, ele gera aceitação acima, compradores e vendedores aceitam negociar nesse nível, até que ele quebra essa zona e gera uma zona de aceitação abaixo, ou seja, compradores e vendedores aceitam negociar em níveis inferiores. Agora eu tenho o que eu preciso, tá? E onde que eu quero vender nessas situações? Se eu quero vender o mais caro possível. Se a área de valor do movimento que eu estou trabalhando é essa aqui, eu quero vender quando estiver caro, eu quero vender acima da minha Volatility High, tá? E aí quando ele chega aqui acima da minha Volatility High, com divergência de delta, olha aqui, ó, preço subindo e o delta não acompanha, tá vendo? Preço quebrando o topo e o delta não acompanha. Quando eu vi isso aqui, já foi o meu primeiro gatilho para fazer a venda. Então, preço acima da minha Volatility High do movimento aqui, né? Visitando a zona anterior, né? Ou seja, se eu tenho uma nova zona de valor abaixo, um novo preço justo abaixo, quando ele volta na zona acima, eu tenho um mercado caro. Mercado caro eu quero vender, tá? Então, tive uma divergência aqui no cumulativo delta e aí eu esperei o gatilho de venda e aí executei. Bom, e aí quando o preço retornou para dentro da área de valor com
delta legal, né? Ou seja, aí eu executei minha entrada. Eu entrei com 3 microcontratos e aí eu fico com um risco retorno muito bom, né? A minha primeira saída ficou na POC do movimento, por isso que eu saio rápido da primeira. Quando o preço chega na POC do movimento, eu já vou botar a minha primeira saída. Quando eu vi que o preço estava chegando, eu já encurtei logo o stop, né? O primeiro alvo é rápido, né? Que eu pego ali da Volatil High até a POC. Já o segundo alvo seria na Volatil Low do movimento. E aqui eu começo a ver uma coisa interessante. A mesma coisa que acontece no macro, acontece no micro. Então eu tenho aqui, ó, uma área de aceitação, o preço rejeita negociar em níveis superiores e gera uma nova área de valor abaixo. Quando eu vejo isso, eu já fico bem mais à vontade, né? Porque eu sei que o preço está gerando valor cada vez em níveis inferiores, também no micro, né? Agora o preço pega meu segundo alvo, né? Na Volatil Low daquele movimento, né? E a minha saída eu coloco lá na Volatil Low da seção asiática, tá? Da seção overnight aí. Aqui vocês podem ver que o preço continua quebrando, gerando aceitação em níveis inferiores, ó, cada vez mais, o que é bom para mim, ó. E eu vejo liquidez, tá? Liquidez. Isso é bom para eu me manter no trade. Ele continua desenvolvendo aí, né? Vai caçar essa liquidez agora, ó. E eu vou descendo meu stop. Eu coloco minha saída bem em cima de uma região de volume aqui, ó, de uma região com uma escória no mercado, tá? Ó, eu coloco bem em cima da liquidez aqui, tá? Ela funciona como um imã, né? O preço tende a vir chegar aqui nessa liquidez para consumir, o mercado está sempre em busca de liquidez. Então eu fico, pode ver que com risco retorno muito bom, né? Esse trade. E ele vai pegar minha saída agora. Aí. Fim de trade, é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí vocês o vídeo. Tamo junto.